Bom, então as minhas dicas de hoje vai ser para a gente analisar um pouco o intestino como nosso segundo cérebro. O intestino é um órgão extremamente importante, mas não foi assim a vida inteira. Ele ficou muitos e muitos anos esquecidos e hoje a gente está bombando. Então, não é à toa que a gente é conhecido como segundo cérebro, né? E muitas pesquisas ainda em andamento, muita coisa nova vai acontecer nesses próximos anos. E o que que acontece? Só umas dicas para vocês, falando um pouco da embriologia. É um órgão que ocupa, se a gente esticasse ele todo, 250 metros quadrados. Para a gente ter uma ideia, seria uma quadra de tênis, que encontra-se enroladinha no nosso abdômen. Então, imagine que importância que ele tem. São 500 milhões de neurônios, que são células muito importantes, muito diferenciadas, que a gente achava que só o cérebro tinha. Hoje a gente está vendo que o intestino tem muitos neurônios. E uma outra coisa super importante é o primeiro órgão a ser formado. Então, eu brinco assim hoje com as minhas pessoas aqui. Eu digo assim, antes da gente fazer a festa shake de revelação do sexo, a gente já tinha um tubinho lá na barriga, no nosso bebê, que era o nosso intestino. E muito provavelmente, por isso que ele tomou essa importância, e muitas pesquisas estão mostrando que tudo pode estar vindo do intestino. E que é muito importante e saudável que a gente cuide bem dele. Então, eu vou falar de assim, vou mostrar para vocês alguns fatos que são superintendentes do nosso intestino. Eles sempre nos surpreendem. Então, por exemplo, é um órgão que tem um sistema nervoso autônomo. Só para vocês entenderem. O cérebro, se a gente vai, o cérebro fala assim, levanta o braço, você levanta. Mas o cérebro não consegue falar para o intestino, funciona o intestino. Por quê? Porque ele pode funcionar sozinho. Pela quantidade de neurônios que eles têm, os 500 milhões, como eu falei anteriormente, então ele tem uma autonomia para tomar a decisão. Por exemplo, o movimento da gente evacuar é uma decisão tomada pelo intestino. Ele é governado pelo sistema nervoso entérico, mas que vai desde o estômago, né, até a parte final, que é o ânus, e apesar dessa independência, ele se comunica com o cérebro, claro, é um sistema. E a gente tem mais neurônios do que a espinha dorsal no intestino. Então, mostra como ele é interessante, importante. 70% das células do nosso sistema imunológico vivem no intestino. Então, gente, a gente precisa tratar desse órgão muito. Por quê? Porque essas pesquisas já mostram que todos os problemas, muitos problemas, podem estar vindo de um intestino mal cuidado. Então, por exemplo, se as nossas defesas estão baixas, se a gente está mais vulnerável a doenças virais, o problema pode estar lá. Então, sinais de baixa de imunidade são enviados para o intestino. E esses sinais podem comprometer a nossa circulação, podem comprometer o nosso cérebro, vai deteriorar a nossa saúde mental e comportamental. Então, a gente precisa olhar para o nosso intestino com muito mais carinho. Ou seja, tudo pode estar começando lá. 50% das nossas fezes são bactérias. Não são só coisas à toa que não servem para nada, que vão ser excretadas. Então, olhem só que legal. O intestino carrega 100 trilhões de bactérias. Então, a gente brinca, a gente é mais bactéria do que célula. Nós temos 10 vezes maior número de bactérias do que de células no nosso corpo. 2 a 3 quilos do nosso peso é de bactérias. Aí não pode dar desculpa que está gorda por conta das bactérias, certo? Mas a gente tem um peso de bactérias que uma parte delas são das fezes. E essas fezes não são só o excedente da comida ou o que não é metabolizado, que fica para ser excretado. Nessas fezes também tem bactérias. Então, elas podem ser compostas. O nosso intestino tem bactérias boas e bactérias ruins. E essa composição, é esse equilíbrio que a gente fala muito, que é muito importante. A gente manter uma preponderância das bactérias do bem em prol das bactérias ruins, porque é aí onde vai estar todo o nosso bem-estar e o nosso equilíbrio. E olha só, já viram falar de transplante de fezes? Parece loucura, né? Mas hoje são todas pesquisas que estão andando muito, assim, muito aceleradas. O que é que eles perceberam? Que muitas pessoas que tinham sua imunidade baixa, que não respondiam ao tratamento, que ficavam com aquelas doenças arrastadas cronicamente, eles começaram a pesquisar esse microbioma intestinal, que é a microbiota, que a gente antes falava flora intestinal, mas hoje a gente deixa claro, a gente não tem planta no intestino, a gente tem os bichinhos de estimação, que são trilhões de micro-organismos. Então, eles são fundamentais para a digestão, porque eles permitem que o nosso corpo absorva os nutrientes dos alimentos. Então, se a gente não tiver com esse intestino bem cuidado, bem limpo, os nutrientes não vão ser absorvidos. Então quanto mais rico e mais variados seja esse microbioma, seja essas bactérias do bem, a gente vai estar com o intestino melhor e vai tratar melhor da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa qualidade de vida. 70%, 80% da serotonina, que é um neurotransmissor que está ligado ao nosso estresse, à nossa felicidade, à nossa alegria, a gente diz que é o neurotransmissor da felicidade, é produzido no intestino. E eu acho interessante, assim, às vezes as pessoas não se atentam para isso, que é muito mais fácil. Eu vou cuidar melhor do meu intestino, eu vou alimentá-lo melhor, eu vou usar fibras para ele, e já vai buscar um remédio. Mas isso é o imediatismo do ser humano. Então, gente, vamos pensar assim, ó, será o que está acontecendo? Eu sou prova viva disso. O meu humor, a minha ansiedade estava muito ligado ao não cuidar do intestino, mesmo sendo médica, no distúrbio do sono. Se a gente come muito, se come erradamente à noite, vai ter interferência nesse sono. E outra coisa, tudo isso que eu estou falando com vocês são pesquisas médicas. Tem muitas pesquisas mostrando, por exemplo, que a microbiota do intestino do paciente psiquiátrico é diferente da microbiota do cliente saudável. Então, tudo pode estar vindo por aí.
Outra coisa super interessante, se você tem medo de alguma coisa, já viram aqueles mitos que falam assim, não come isso que vai passar mal? Se a gente coloca isso na nossa mente, vai acontecer, porque existe uma interligação. Lembra que eu falei que o intestino se comunica, apesar dele ser independente? E ele vai, a gente somatiza muitas coisas no nosso intestino. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque essas crenças podem impactar nas doenças que a gente vem a desenvolver no intestino. Então, a gente pode melhorar esse microbioma intestinal? Sim, claro que pode. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer uma dieta diversificada, a gente vai aprender a comer legumes, verduras. Eu brinco muito assim, a gente vai sair do supermercado e vai para a feira livre, a gente vai ter que aprender como preparar esses alimentos de maneiras mais práticas no dia a dia. Porque, por exemplo, a gente sabe que alimentos ricos em gordura, eles dão muita flatulência. E essa flatulência estimula a proliferação de bactérias do que aqueles bactérias ruins, que não podem estar preponderantes. O uso abusivo de antibióticos destrói completamente a microbiota intestinal. Hoje, eu como médica e trabalhando no hospital, a gente vê isso muito. Entrou o paciente no hospital, a gente trata de dar prebiótico para eles, que são os alimentos saudáveis para o intestino funcionar bem. Quem já ouviu falar do estresse interferindo no intestino? É fatal. Assim, muita gente somatiza tudo o que acontece no intestino. A preocupação, o intestino já se apresenta de outra maneira. Vai fazer um concurso, vai fazer uma apresentação, o intestino está aqui no rebuliço. E aí, às vezes, umas pessoas falam que travam, outras pessoas falam que aceleram. A síndrome do intestino irritável é uma coisa hoje muito comum, a gente ouve muito no dia a dia dos pacientes e está muito ligado ao estresse, aqueles neurotransmissores que são produzidos no intestino. Outras pesquisas médicas que estão andando muito céleres, assim, muito rápidas, sobre doenças como doenças de Parkinson, doenças Alzheimer, doenças que têm um comprometimento de neurotransmissão. Porque lembrem que eu falei que o primeiro tubinho que aparece ainda na embriologia é o aparelho digestório, que o intestino já está lá na primeira semana de vida, que tem muitos neurônios. Então, a gente está acreditando que essas doenças elas começam a lesar o neurônio do intestino e depois vai exteriorizar com sinais e sintomas. Então, mais uma vez, enfatizando, se a gente cuidar desse microbioma, se a gente der fibras para ele, se a gente der uma alimentação saudável, com certeza a gente vai ter uma qualidade de vida melhor e a gente vai evitar muito dessas doenças. Alimentos que são irritantes à mucosa intestinal, o dormir melhor, tudo isso tem um impacto muito grande no nosso intestino. Então, como prevenir ou até reverter esses desequilíbrios da microbiota? Através de probióticos e prebióticos. Eu vou falar para vocês aqui de uma maneira bem simples o que significa o probiótico e o prebiótico. O probiótico são micro-organismos vivos. É como se a gente pegasse, encapsulasse aquelas bactérias do bem, aquele pool de bactérias boas que a gente quer e para fazer uma superpopulação delas. Então, são micro-organismos vivos que agem no corpo, facilitando a digestão e a absorção dos nutrientes, podendo ajudar a fortalecer a nossa imunidade, deixar a gente menos susceptível a doenças, evitar o ataque de vírus, de bactérias. Então, a gente vai ficar mais saudável, que é toda a nossa proposta, é ser saudável. Então, são bactérias benéficas para o nosso corpo. E o que seriam os pré-bióticos? Os pré-bióticos são os alimentos que essas bactérias vão receber. Então, o que é que a gente vai dar para essas bactérias para que elas se proliferem e tenham uma quantidade maior de bactérias benéficas? São as fibras. Então, os pré-bióticos são ricos em fibras solúveis, que eu vou falar um pouco na frente o que é isso. São componentes alimentares que não são digeríveis, então, não é aquela coisa que a gente vai absorver, mas que estimulam a proliferação das bactérias que a gente quer que estejam morando no nosso intestino, nossos bichinhos de estimação saudáveis. São fibras utilizadas por essas bactérias. Alguns alimentos têm, aqui eu dei alguns exemplos, como o leite, os cereais, como a aveia, a banana, a cebola. E eles estimulam, o sistema digestório, eles não aproveitam, entendeu? Então, eles servem só para alimentar essas bactérias. Do mesmo jeito que eu falei anteriormente, que a gordura era ruim e que estimular bactérias ruins. Que vai nos devolver em quê? Em melhorias para o nosso corpo. Ou seja, vai evitar que a gente pegue doenças, que a gente fique frágil, fique vulnerável a infecções. E vamos entender um pouquinho do que é a importância das fibras na nossa dieta. Então, o que acontece quando a gente ingere fibras? Eles aumentam a saciedade e diminuem o apetite. Então, a gente, como o estômago e o intestino ficam cheios, a gente tira aquela sensação, eu tô com fome, eu quero comer. Porque você tem aquela saciedade do próprio contato da fibra com a parede do órgão. Ele promove uma regularidade intestinal. Eles alimentam as bactérias boas, as bactérias intestinais, formando um pool de bactérias saudáveis. Diminui a absorção dos açúcares, que é tudo que a gente quer, né? Porque a gente sabe que os açúcares são os grandes causadores de doenças do nosso corpo. Diminui a absorção das gorduras. Então, aquela gordura que a gente come, que vai no alimento, a fibra gruda, ela quela, e aí a gente elimina. Eles contribuem para eliminar as toxinas, já que a gente está fazendo um pool de alimentos para melhorar a nossa microbiota com bactérias do bem. Eles diminuem a inflamação e contribuem para um peso saudável, porque a gente consegue diminuir o que a gente come. A gente se mantém mais saciado. E entendendo o que são fibras solúveis? São aquelas fibras que ela retém a água. Então, eles retardam o esvaziamento gástrico, eles dão uma saciedade prolongada. Eles interagem com os açúcares, então não dificulta a absorção. Porque se a gente come muita coisa, muito carboidrato simples, que são os açúcares, rapidamente ele já está na circulação. Eles interagem com a gordura, eliminando uma parte delas com as fezes,
e auxiliando na redução do colesterol sanguíneo, porque ela gruda naquela gordura. E as fibras insolúveis, elas não se diluem. A fibra insolúvel, ela não é absorvida. Então, ela tem a maior importância dela em ajudar a formação do bolo fecal. Ela trabalha como se fosse aquela lixinha, limpando aquela superfície que eu falei no começo, de 250 metros quadrados. Então, ela acelera o trânsito intestinal, elas melhoram aquela superfície para que a gente possa absorver o nutriente da alimentação saudável. Agora eu vou aproveitar esse momento para falar um pouco para vocês das nossas fibras solúveis e nossas fibras insolúveis, para que vocês vejam a importância de estar usando alimentos saudáveis. Então, qual é a minha paixão, como eu falei anteriormente pela Herbalife? É que a gente pode ver a importância disso em forma de alimentos. Nós estamos falando de comida e comida do bem. Então, lembra quando eu falei da fibra solúvel, da fibra insolúvel? De uma maneira prática. Se a gente fosse comer a quantidade que a gente precisa, seriam praticamente inviável. A gente tem as fibras solúveis, que a gente tem as fibras líquidas. Então, o que ela faz? Ela é uma bebida refrescante, que tem sabores de uva e de manga. Ela vai contribuir na ingestão diária de fibra, que é fundamental que a gente coma uma média de 25 a 35 gramas de fibras por dia. Não, eu queria voltar um pouco. Então, ela tem, assim, ela fornece 4 a 3 gramas de fibra, em média. Como eu já disse anteriormente, elas auxiliam no bom funcionamento do intestino. E o que eu acho mais fantástico, mais, assim, fascinante, com apenas 6 a 8 calorias por porção. Que se a gente fosse equivaler aí a fibra, por exemplo, que eu já fiz uma aproximação disso, uma dose 30 ml do Fiber Concentrate equivale a praticamente comer 4 mamãos. Então, imagine quanto isso tem de caloria e qual o volume disso na nossa barriga. 100 folhas de alface americano, pensem só. E aqui só assim 30 ml e a gente ainda vai beber uma quantidade grande de água que vai nos hidratar e nos manter muito saudável. A gente tem também o Fiber Powder, que é a mesma fibra solúvel em forma de pó, que a gente pode misturar em qualquer tipo de alimento. Ela é muito versátil, porque ela se dissolve facilmente. Ela pode ser usada em bebidas quentes, em bebidas frias, em alimentos outros. Eu indico muito para pacientes debilitados, que têm alguma gastrostomia, que não tem o trânsito digestório muito bom, não deglute, porque é muito fácil de você fazer. E como fibra solúvel, ela vai ajudar também na alimentação das bactérias saudáveis, melhorando o nosso pool intestinal, da microbioma e melhorando, nos tornando mais saudável. E temos também o nosso queridinho, que é o Fiber Bond. O Fiber Bond já é uma fibra solúvel e insolúvel ao mesmo tempo. Então, ele faz aquele papel de ir limpando a superfície dos 250 metros do intestino para que a gente possa absorver melhor os nutrientes. E a parte solúvel dela, que também tem o que as bactérias boas precisam, que é o alimento das bactérias boas. Então, pessoal, eu queria dar essas dicas. Eu tento fazer uma parte bem simples para que vocês entendam, para mostrar o quê? A nossa vida tem que ser prática. A gente tem já um mundo muito pressionado aí fora. E a minha gratidão à Herbalife é justamente isso. A gente consegue aprender, consegue se adaptar, consegue usar o que a gente precisa, sem estar naquela neura de calcular isso, calcular aquilo. Está tudo prático na nossa mão. É só procurar uma pessoa que já saiba lhe orientar ou até vocês mesmos e seguir em frente.